Boa noite, amados irmãos, ouvintes da palavra. Nós vamos dar continuidade ao estudo dessa terça-feira. Nós estamos estudando, iniciamos semana passada a epístola que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Colossos, aos colossenses. A nossa sincera oração mesmo é que a palavra de Deus venha nos dar crescimento, conhecimento, entendimento e que possamos assim fortalecer realmente a nossa fé. Precisamos muito nesses dias e a palavra de Deus ela é realmente aonde nós buscamos a confiança, a segurança e através do conhecimento nós somos exortados a crescer na graça e no conhecimento, para o fortalecimento da nossa fé. Então, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses. Mais uma vez, queremos saudar os irmãos em Cristo, os hebronitas de outras igrejas também que nos acompanham, e talvez algum amigo nosso que esteja assistindo esse estudo, que Deus possa abençoá-los ricamente com a sua palavra. Também estamos orando pelo pastor Heraldo. Grande abraço ao pastor Heraldo, à família e o seu retorno aqui a Manaus. Que Deus possa realmente abrir as portas, dirigir o amado em todo o tratamento. E também a irmã Sila, que é necessário ela vir a Manaus, como o pastor falou anteriormente. Ela necessita de exames, diagnóstico e tratamento de uma enfermidade. Então, amados, Colossenses, capítulo 1, vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Colossenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Senhor, mais uma vez te agradecemos o privilégio de chegar essa noite para juntos, Pai, ouvir a Tua palavra, receber do Senhor o alimento espiritual para as nossas vidas. Nós agradecemos esse privilégio e também, Senhor, sentimos realmente a saudade, a falta de cultuar o Senhor congregados aqui nessa igreja, como temos feito todas as terças-feiras, os irmãos presentes conosco. Mas o Senhor sabe o que tem acontecido, a necessidade até de isolamento, de afastamento social. O Senhor tem providenciado esse meio de chegar às casas dos irmãos, dos amigos, e que a Tua palavra venha mesmo ao encontro das nossas necessidades. Precisamos muito do Senhor, da Tua palavra. Nos ajuda nessa noite, que o alimento venha mesmo conforme a Tua vontade. E necessitamos, dependemos do Espírito Santo, da verdade. Ele que é o autor dessa palavra e que Ele venha mesmo a revelar as coisas que somente a Ti pertence, Pai, aos nossos corações. Que a Tua igreja, as famílias, a Tua igreja que tem congregado mesmo em casa, receba uma bênção especial hoje à noite através da Tua palavra. E também, se há um amigo, uma amiga que está nos assistindo, que ainda não pertence à igreja verdadeira do Senhor, que hoje seja o dia de salvação também. Então, entregamos esse estudo da Tua palavra em Tuas mãos. Fica conosco nesta hora,
Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, amigos, iniciar uma carta, nós vimos na semana passada, assim, o pano de fundo, o contexto. Essa igreja aqui estava localizada ali na região da Ásia Menor, a mais ou menos 160 quilômetros de Éfeso, a uns 15 quilômetros de Laodiceia, também próxima de Hierápolis, e Colossos estava ali naquela região. O apóstolo Paulo, ele passou tempo do seu ministério ali em Éfeso, cidade próxima, mas não temos notícia que Paulo chegou até aí a Colossos. Sabemos que Paulo é um fundador da igreja em Éfeso, mas não chegou mesmo até a Colossos. Ele fala que gostaria, não teve o privilégio de ver os irmãos face a face. Paulo estava preso ali em Roma, na primeira prisão, e ele recebe notícias das igrejas, de todas as igrejas, e Paulo tinha, além, na sua vida, uma grande preocupação em alimentar, em acompanhar, em pastorear realmente as igrejas que estavam novas, iniciando nas cidades. Então Paulo escreve cartas da prisão, conhecidas na primeira prisão em Roma. Então, dentre elas, Éfeso, carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon. E na última prisão de Paulo, ele escreve as últimas cartas, chamadas cartas pastorais. Primeira, segunda Timóteo e a carta a Tito. E assim, Paulo vai para a glória e nos deixa coisas preciosas nessas cartas às igrejas. E nós temos assim visto, aprendido que as cartas é a palavra de Deus e é para a igreja de Deus, é a igreja do Senhor. E essa carta aqui em particular, ela foi, até Paulo pede que leia não somente em Colossos, mas também depois leia em Laodiceia e vice-versa. E sabemos que no decorrer dos anos, dos tempos, essas cartas circularam em todas as igrejas do Senhor e pela sua graça, ainda hoje. Né? Então, uma cartinha, podemos dizer assim, que nós semana passada lemos em 20 minutos, não foi, pastor? 20 minutos, e vemos assim coisas preciosas. E nessa introdução, nós estamos vendo 4 pessoas relevantes assim nessa carta, e na semana passada nós começamos a falar e falamos da primeira pessoa que vemos assim como relevante nessa carta, a pessoa principal, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele realmente é a pessoa principal dessa carta, o motivo principal dessa carta é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto principal, porque o contexto da carta, Paulo lógico, preocupado com a igreja, e logo no início das igrejas havia realmente já falsas doutrinas, falsos ensinos, e Paulo, nós vamos ver mais tarde, ele é uma autoridade designada por Deus para pregar realmente a verdade, para expor, para ensinar as doutrinas verdadeiras. Porque já no início da igreja, a igreja de Jesus Cristo enfrentava os falsos mestres, os falsos obreiros, as heresias, e em Colossos não era diferente. Então Paulo escreve essa carta para exaltar realmente o assunto principal, é a pessoa de Cristo, a sua supremacia, a sua superioridade, a sua suficiência, tudo realmente
na pessoa de Cristo. Porque estavam querendo até diminuir a própria pessoa de Cristo. E se nós vermos aqui no capítulo 2, e isso é muito sério, né? No capítulo 2, versículo 8, Paulo diz assim: olha, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, a envolver, a enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então havia realmente, né, heresias, falsos profetas, e a carta tem esse objetivo de combater os falsos, a falsa doutrina, as filosofias humanas, mundanas, as coisas dos homens. E a igreja, até hoje, amados irmãos, tem esse papel, essa finalidade. Acho que foi domingo de manhã, eu estava mostrando sobre isso, né? O combate, a combater diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, o corpo de doutrina, que sempre, em toda a história da igreja, está sendo atacado pelo inimigo das nossas almas, que usa, né, os falsos, obreiros fraudulentos. Então, é esse o objetivo da carta. E Paulo aqui exalta realmente, como eu estava falando, a supremacia, a superioridade, a suficiência de Cristo, dizendo assim, e eu coloquei o que realmente ele é, o que Jesus é, o que ele fez, o que ele faz e o que ainda ele fará. Então, no estudo passado, nós iniciamos assim, mostrando realmente a primazia de Cristo, a pessoa de Cristo, o que realmente Cristo é, né? Então, se você vê aqui no versículo 15 do capítulo 1, Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível, é o princípio de todas as coisas. Jesus é Deus. Jesus, ele faz parte da Trindade, ou seja, o princípio de todas as coisas. Ele é o Verbo de Deus. Ele mesmo é o primogênito de todas as coisas, como diz aqui. O primogênito da criação. O verso 15 diz: o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. É o primogênito de toda a criação, é o princípio de todas as coisas. Diz aqui o apóstolo Paulo, ele é antes de todas as coisas, né? A pré-existência, a eternidade. Então, Cristo é tudo isso. E não só, aqui no verso 18 ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, o principal da igreja, né? Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, o primeiro que ressuscitou entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia de tudo, princípio de tudo, plenitude de tudo, né? O poder sobre todas as coisas. No capítulo 2, no versículo 9 diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Ou seja, a plenitude da divindade de Deus habita na pessoa de Jesus Cristo. E esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, né? Ele é isso,
ele é mesmo, e nós vamos ver mais detalhadamente adiante, para mostrar o plano, o propósito de Paulo em escrever essa carta, né? O que ele fez, irmãos, no capítulo 2, nós vimos de forma rapidamente, né? No capítulo 2, de 11 até o 16, está lá a gloriosa obra realizada ali no Calvário, onde foi realmente satisfeita toda a justiça de Deus, aonde foi subordinado o inimigo, os principados, as potestades. Ele triunfou delas, expondo-a mesmo publicamente ali na cruz do Calvário. E também, né, a coisa da salvação gloriosa do pecador, tudo ali no Calvário. Então, essa obra, né, a perfeição da glória de Deus na pessoa de Cristo, o que ele fez e o que ele faz, ele continua sustentando todas as coisas. Se você vê aqui no capítulo 1 e no verso 17, a parte B, diz assim: nele, em Cristo, tudo subsiste, tudo pelo poder da palavra de Deus, ele sustenta todas as coisas, está realmente sob, né, o controle de Deus, tudo está no plano de Deus. Então, ele continua fazendo. E, amados irmãos, confia nesse Senhor, né? Confia no seu poder, confia realmente no sustento. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la até aquele dia glorioso. Então, o que ele é, o que ele fez, o que ele continua fazendo e o que ele ainda vai fazer, né? Vai terminar ainda a obra que começou em nós, em cada um, com a nossa glorificação. E ainda vai, irmãos, julgar esse mundo, vai criar novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Coisas grandiosas ainda estão por vir. Então, essa pessoa que o apóstolo Paulo está realmente exaltando. Mas nós vamos ver mais detalhadamente nos estudos seguintes. Mas a segunda pessoa aqui, em evidência, e nós lemos aqui logo no início da carta, diz aqui, Colossenses 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então, é a pessoa realmente do apóstolo Paulo, é a pessoa realmente de Paulo, que está em evidência também nessa carta. E a importância do apóstolo Paulo, até como nós vimos um pouco na introdução, a importância dele para a igreja de Cristo. Então, esse homem Paulo aqui, ele é, primeiramente, né, o autor dessa carta. Então, a prova que a autoria de Paulo está aqui mesmo, ele dizendo no capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele se identificando como autor da carta e confirmando assim, no capítulo 4, no verso 18, no final da carta, ele diz assim, olha, a saudação é de próprio punho. E aí ele diz, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas e a graça seja convosco. A importância da identificação dessa carta, né, na pessoa de Paulo, sendo o autor, porque ele, em seguida, ele se identifica como o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Não só ele é o autor da carta, né, a importância da pessoa de Paulo, mas ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus. Ou seja, ele reivindica esse título
de apóstolo de Cristo Jesus. E para ser apóstolo, amados irmãos, havia qualificações específicas para o apostolado. É importante porque é o começo da igreja. São esses homens, depois da ascensão de Cristo, o Senhor Jesus, ele é o construtor da igreja. Antes dele morrer, de ser sepultado e ressuscitar, ele fez uma promessa. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E a igreja do Senhor, ela é edificada através da pregação do Evangelho. E o Evangelho agora pregado, que nos torna membros da igreja, né, através mesmo da mensagem, foi deixada logo após a sua subida como uma missão. Então Cristo veio, realizou a obra, né, a obra mesmo grandiosa, que nós vamos ver mais detalhadamente à frente, a obra do Calvário, mas ali se inicia o Evangelho, né? E que o Evangelho é as boas novas, uma boa notícia para o mundo, para ser pregado ao homem condenado por Deus, que há uma salvação, há uma libertação. Então o Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, e isso é segundo as Escrituras. E essas Escrituras, né, garantem realmente essa verdade, e foi encarregada aos apóstolos, após Jesus ser elevado às alturas, para eles, né, serem aqueles que vão deixar escrito. Muitos deles escreveram, e não só escreveram, mas proclamaram essas verdades. E a essas pessoas foi dada a autoridade apostólica para tal. Então, Paulo reivindica o apostolado de Cristo Jesus, ou seja, apóstolo de Cristo, não por vontade dele, mas pela vontade de Deus. Por que isso é importante? Não é? Porque Paulo, essa carta é endereçada para combater até falsos apóstolos que havia no meio das igrejas. E até hoje em dia, irmãos, nós escutamos aí apóstolos, as pessoas se auto-intitulando e reivindicando, né, esse título de apóstolos, até pai apóstolos, e se valem de dizer que foram também chamados, escolhidos e enviados. A palavra apóstolo quer dizer enviado, mas nesse sentido aqui de apóstolo não há mais, né? Nós vamos ver que até um aprendizado hoje à noite, nesses tempos não há mais apóstolo, no sentido mesmo como Jesus aqui a designou. Ou seja, quem criou essa palavra apóstolo, quem deu essa palavra apóstolo, foi o próprio Senhor Jesus para pessoas específicas. Então, para ser chamado de apóstolo, tinha que ter qualificações. A primeira era ter sido chamado pela própria pessoa de Cristo Jesus. Cristo em vida, né? Cristo nesse mundo, ele chamou pessoalmente, individualmente, cada um dos seus discípulos. Então, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e aqui no versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. É Jesus. Jesus retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Olha, amados, que coisa maravilhosa. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, mas
uma característica da vida de Jesus, ele era um homem de oração, de plena comunhão com o Pai. Então, antes até de realizar as suas obras, os seus milagres, Jesus gastava muito tempo na presença de Deus em oração. E é até um ensino hoje à noite para você, para mim, que é filho de Deus. Antes de tomar, amados irmãos, qualquer decisão, qualquer atitude ou coisa que você vai fazer, importante ou não, né? Mas cria esse costume, esse bom costume de rogar a Deus, de orar a Deus, de pedir realmente a direção de Deus, de decisões importantes na vida. E aqui Jesus ia fazer, né, uma coisa importante, ia chamar realmente os apóstolos, os seus discípulos. Então diz aqui, ele passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, veja, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é que qualifica, né? Ele que batiza com esse nome apóstolos a esses 12. Somente esses 12 aqui receberam o nome de apóstolo. E aqui ele dá o nome deles, de cada um. Olha, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, apóstolo de Jesus Cristo, somente esses 12 foram assim qualificados por Jesus Cristo, chamados pessoalmente por ele. E nos evangelhos, irmãos, mostra, né, a chamada de cada um individualmente, como Jesus os encontrou, como Jesus os chamou. Lembra de Pedro? Estava com seu irmão, né? Pedro era um empresário, tinha seu barco de pesca, e Jesus chegou lá e disse: olha, vem após mim, que a partir de hoje tu serás pescadores, te farei, né, pescadores de homens. E Pedro, deixando tudo, deixando o barco, passou a seguir Jesus. Então, a chamada pessoal, da própria pessoa de Cristo, esses sim, que viram o Senhor, são designados apóstolos. Se você vê aqui em Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, diz assim, olha, verso 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E aí vem o nome deles, não vou repetir novamente. Então veja, né? A qualificação primeiramente tem que ser sido chamado pessoalmente por Jesus Cristo. Não só chamado, mas a segunda coisa, capacitado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa capacitação, amados irmãos, os evangelhos, eles são bem ricos, né? Porque todos eles descrevem os 3 anos de ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante 3 anos, os discípulos foram capacitados por Ele, ensinados
as doutrinas, ensinado mesmo as coisas concernentes ao reino de Deus, pessoalmente por Jesus. As Escrituras, todas elas ensinadas por Jesus a ele, tanto do Velho Testamento, né, como o Novo, que ainda ia ser escrito, mas já foi passada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para cada um deles, né? Se você vê aqui no capítulo, mesmo nesse capítulo 10, Jesus dá autoridade a eles, né? Capacita-os a fazer coisas sobrenaturais, a expelir demônios, a espíritos imundos, a curar toda sorte de enfermidade, de doença, a pregar o evangelho do reino de Deus e os envia, né, a todas as cidades, ou seja, capacitando cada um realmente deles. E Jesus Cristo faz a obra do Calvário, ele é morto, sepultado, é crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita, né? E vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, porque agora não só esses apóstolos foram chamados, né, estão em processo de serem capacitados e comissionados para levar o evangelho da salvação. Então, Atos capítulo 1, e no versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, aliás, depois da ressurreição, Jesus passou 40 dias tendo contato com eles, se apresentando, aparecendo, e os mandou reunir num local, né, na Galiléia, e ali, nesse momento, ele vai retornar à casa do Pai, vai retornar ao céu. Então, Jesus aqui é as últimas palavras do Senhor. Ele diz assim, olha: então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, aqui, recebereis poder. Vão ser capacitados não só pelo ensino da palavra, que foi feita, a palavra que ele mesmo pregou, ensinou, mas capacitados agora pelo poder do Espírito Santo. E diz: ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas recebereis poder, né? Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, à vista dos apóstolos, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então veja, para ser um apóstolo de Cristo, teria que ser chamado pela própria pessoa de Senhor Jesus, né? Ter participado do ministério de Jesus, andado com ele, convivido com ele, ensinado por ele, ter sido testemunha da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ter sido realmente capacitado pelo próprio Senhor. Então, se você ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15,
versículos 5, 1 Coríntios 15, 5 diz assim: Jesus, apareceu, se depois de ressurreto, a Cefas, que era Pedro, e depois apareceu aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, meu amado, apóstolo, os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, não receberam esse título de apóstolo, nem as pessoas que viram Jesus receberam esse título de apóstolo, a não ser os 12 apóstolos. E nós sabemos, no meio desses 12, havia um que não era filho de Deus, era filho do diabo, Judas, o traidor, e teve o privilégio de participar. Judas recebeu autoridade até para curar. Nós vimos curar enfermos, fazer milagres, operar. Olha que privilégio. Mas nós sabemos que Judas não era de Deus, era filho do diabo, era o traidor. E depois da traição, a Bíblia fala mesmo que ele foi para o seu próprio lugar. Judas foi para o seu próprio lugar, se enforcou, devolveu lá as moedas de prata, das quais ele tinha vendido Jesus, traído Jesus, e se enforcou. E a Bíblia diz que ele foi para o seu próprio lugar. Então, havia 11 apóstolos, e tinha que ser preenchida essa vaga de apóstolo, e havia pessoas qualificadas ali, que haviam sido chamadas por Jesus, no ministério do Senhor Jesus, que foram salvas, que nós vimos mais de 500 deles, viram Jesus ressurreto, e havia necessidade do preenchimento do apostolado. Então, volte lá em Atos capítulo 1, e vai ser feito mesmo aqui o preenchimento dessa vaga de apóstolo. Eu estou demorando tempo, irmãos, para você entender o que é realmente um apóstolo, a qualificação e a necessidade para ser e o propósito de ser um apóstolo, ou seja, é uma autoridade muito necessária no início da igreja. Então diz aqui, olha, Atos 1, 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, dos homens que andaram, que ouviram, que receberam ensinamento, que o Senhor Jesus andou entre nós, e começando pelo batismo de João, lá no início do ministério de Jesus, havia muitos discípulos que acompanhavam a Jesus, desde o início do seu ministério, entre eles os apóstolos, mas não eram apóstolos, eram discípulos. Olha, e até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então havia crentes em Jesus Cristo, discípulos de Jesus, que desde o batismo de João até a ascensão de Jesus estavam entre eles. Nós vemos que até 500, um destas pessoas se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2 desses homens aí, qualificados para ser apóstolo, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, veja bem de quem é a escolha
não foram deles, né? Eu vou escolher o José ou vou escolher o Matias. Vamos reunir aqui, quem tiver a maioria de voto vai ser o escolhido. Não foi assim não, irmãos. Não foi assim não. Olha como foi. Então propuseram 2 que estavam qualificados, né, antes. E orando disseram: Tu, Senhor. A oração era invocada àquele que ia escolher dentre esses 2, ou o Matias ou o José, né? E orando: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhidos. Ou seja, eles pediram a direção de Deus, aprenderam com Jesus, né? Oraram e pediram a direção para quem dos 2 teria que ser escolhido, para Deus o revelasse. E qual foi o método que eles escolheram para que Deus revelasse? Aí eles jogaram aqui a sorte, né? Nesse sentido, para saber quem Deus tinha escolhido. Olha, e orando: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então esse homem, Matias aqui, não foi escolhido por sorte, né? Foi escolhido por Deus. Agora, para revelar quem era o nome, eles lançaram lá, fizeram um papelzinho. Então recaiu sobre Matias. Então os 12 apóstolos novamente está preenchido, né? O cargo por Jesus, ou seja, chamado por Ele, capacitado por Ele, né? E comissionado. E depois disso, eles receberam mesmo, né, a comissão de ir e levar o Evangelho, esse Evangelho da salvação a toda criatura. Era importante porque eles eram a autoridade de Deus aqui nessa terra para iniciar realmente o trabalho da igreja. Por isso a importância, né? Esses homens tinham a autoridade de Deus para continuar o trabalho. Então, o Paulo agora, né, não estava entre eles, não se tinha notícia de Paulo, né? E como é que esse homem diz aqui? Paulo, Colossenses 1, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele estava o quê? Reivindicando um título que foi dado a ele por Deus, porque ele diz, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Ou seja, o Paulo não estava, né, junto no ministério com Jesus, Paulo não participou, mas ele tem esse privilégio de ter sido chamado também apóstolo, porque o método que Jesus usou para chamá-lo foi o mesmo dos 12. E é interessante, né, porque Paulo diz que ele foi como um fora de tempo, né, um aborto. Então vamos ver por que esse homem reivindica esse título de apóstolo. Porque assim como os 12 foram chamados, Paulo foi também, ou seja, chamado pessoalmente por Jesus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, conta que, né, a história do chamado de Paulo. Atos 9:1 diz assim: Saulo, que era o nome anterior dele, Saulo de Tarso, o grande Saulo de Tarso, perseguidor do caminho, perseguidor da igreja, toda a história de Paulo, que eu acredito que nós sabemos muito bem, né?
Mas é bom, né? Mas queria chamar a atenção disso aqui. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, onde ele morava, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. E seguindo ele a estrada, olha o propósito dele, né? Era esse. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: veja, irmãos, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, aqui é o chamado, né? Esse homem foi chamado pessoalmente por Jesus. Agora, ele foi tão privilegiado, né, que ele viu Jesus ressurreto. Olha que maravilha, né? Olha como esse homem foi privilegiado. Então ele foi chamado, né, pelo próprio Senhor Jesus. Tem a história toda, né, mas por questão de tempo, veja lá, volte 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, aliás, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Aquela passagem que eu li, quando Jesus apareceu a Cefa, aos 12, a mais de 500, depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Agora no verso 8. E Paulo dizendo: afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a graça de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, veja, trabalhei muito mais do que todos eles. Sabe, irmãos, Paulo aqui não estava se vangloriando, não. Esse homem não estava querendo ser soberbo, mas era uma constatação da sua própria vida. Ele teve a coragem de dizer: olha, de todos os discípulos do Senhor, aliás, de todos os apóstolos, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Como diz assim, eu como cheguei atrasado, né, eu vou trabalhar mais para tentar compensar. É o privilégio, né? Mas diz assim, olha, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Então, ele está dizendo apóstolo pela vontade de Deus. Não era a vontade dele, né? A vontade de Paulo, lógico, no judaísmo, era servir a Deus, era agradar a Deus. Mas ele estava fazendo de uma maneira errada, né? Uma maneira mesmo equivocada. Era o Paulo, assim, muito... a palavra fugiu agora, mas muito decidido, né? Ele queria servir ao Senhor, muito dedicado, mas completamente equivocado, né? As coisas de Deus. Então, foi da vontade de Deus pegar aquele homem servo, né, dedicado, um homem que ia ser muito usado por Deus, e como foi, né? Então, foi da vontade de Deus, não da de Paulo. A vontade de Paulo era fazer a sua vontade, né? Era fazer aquilo que ele achava que era certo. Mas Deus assim transformou, o chamou para ser apóstolo, não só chamado pessoalmente por Jesus,
mas capacitado também pelo próprio Senhor Jesus, né? Ao ensino da igreja, ao ensino da doutrina. Lógico que Paulo, ele era um fariseu já, um homem capacitado, né? Um sabedor da lei. Lá em Filipenses, ele descreve ele era um avantajado, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então, quanto à lei, quanto ao Velho Testamento, esse homem era um poderoso, né? Mas, e agora na graça, as doutrinas da graça, né? Paulo passa a ser realmente um especialista, porque ele recebeu, foi do Senhor. Então, ele escrevendo aqui aos Gálatas, veja, Gálatas capítulo 1, ele diz assim, Gálatas, olha como ele começa, né? Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que ressuscitou dentre os mortos. Então, veja, né? Paulo foi qualificado como apóstolo porque foi Deus que o fez, não foi homem nenhum. Hoje, né, amados, muitos até que se dizem apóstolos ou pastores, ou enfim, são feitos por homens, homens que estão empossando, fazendo, né? É coisa de homem. Aliás, tem até pessoas que compram um diploma de pastor, carteirinha, pagam, são empossados por homens, né? Virou comércio, o pastorado, o ministério. Imagina apóstolo, né? Mas sabe, aqui esse foi por Deus. Veja o verso 11, Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, as doutrinas, não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e sem detença não consultei carne nem sangue, né? Veja, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Paulo foi para o seminário. Os discípulos passaram 3 anos e Paulo foi passar 3 anos, né, no seminário com o Senhor Jesus. Diz aqui, olha, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez a Damasco. Decorrido 3 anos, então, é que eu subi a Jerusalém para me avistar. O primeiro encontro de Paulo com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Olha só esse encontro, né, de Pedro com Paulo, a primeira vez. E não vi outro dos apóstolos, senão o Tiago, que era o irmão de Jesus. E essa passagem aqui, irmãos, o tempo já está quase indo, né? Mas volte aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que conta a conversão do Paulo, lá na estrada de Damasco, né? Então, depois que ele chegou em Jerusalém, foi 3 anos da sua conversão. Então, diz, olha, Atos 9, 26. Tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Esse encontro lá com Pedro, né?
e contou-lhes o que ele vira o Senhor no caminho e que este falara com ele em Damasco, e enfim, etc. Né? Vai. Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo. Verso 31. E a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, veja bem, irmãos, chamado por Deus, né? Capacitado pelo próprio Espírito Santo de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo. Paulo foi ensinado, capacitado, né? E agora comissionado, exatamente como Jesus fez com os seus discípulos. Atos capítulo 13, versículo 1. Então, Paulo ali vai para a igreja de Antioquia e diz assim, olha, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo, ainda estava lá. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e enfim. Né? Então, aqui, veja bem, irmãos, eu fiz esse tempo todo, né, para mostrar porque esse homem Paulo, ele reivindica, né, o apostolado para a sua pessoa, ou seja, porque era importante, irmãos. Ele é o autor da carta, né, ele é apóstolo de Jesus Cristo e ele é agora a autoridade para revelar os mistérios de Deus. E o tempo já foi. Mas fica para a próxima semana, né, essa autoridade que Deus deu a Paulo como apóstolo, que ele vai desenvolver o seu ministério. A esse homem foi dado o privilégio de revelar os mistérios de Deus, a igreja, a doutrina, né, enfim. O quanto esse homem foi usado a ponto de dizer... O Pedro dizia, o irmão Paulo escreve coisas difíceis, né? Mas só para os incautos. Esse homem usado maravilhosamente por Deus, mas era um homem que realmente, amados, foi chamado pelo Senhor. Foi realmente comissionado pelo Senhor e foi capacitado para levar esse evangelho que em Colossos, né? Em Efésios, em toda a Ásia e Europa, salvou muitas vidas. E é o mesmo evangelho que ele disse assim, eu entreguei o que também vos recebi. Eu entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Morreu pelos pecados, morreu pelos pecadores. E nessa noite, meu amado, nós vamos ver isso, né? Nesses estudos adiante. Esse evangelho que salva, que transformou a vida do Paulo, que transformou a minha vida e ainda hoje à noite pode transformar a sua vida. Se você confiar nessa pessoa maravilhosa de Jesus, entregar a sua vida, pedir perdão dos seus pecados, você recebe o presente da salvação. E a nós que já temos, né, é confiança, é esperança nesse Senhor Jesus, a suprema, como diz o Paulo, né, a plenitude, a suprema mesmo, plenitude de Deus. Deus abençoe a todos e vamos continuar para a semana. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa noite, o privilégio de poder abrir a Tua Palavra, estudar um pouco da Tua Palavra
mas que ela nos traz essa confiança, Senhor, que o Senhor preparou em toda a eternidade essa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, teu Filho perfeito. E ele desceu para vir buscar o miserável pecador. Não só buscar, mas salvar o miserável pecador da perdição, da condenação e dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova segurança, a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja pelos colossenses que receberam essa carta e por nós que estamos também recebendo nessa noite. Nos ajuda a confiar no Senhor. Se porventura alguém que ainda não tem essa salvação, que hoje seja o dia da salvação. Entregamos carinhosamente todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua paciência, pela audiência. E amanhã, amados, novamente às 19h30, temos outro estudo bíblico aqui, com o pastor Nivan. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. É dedicada a toda a igreja, aos irmãos que têm nos assistido e especialmente à nossa congregação do João Paulo I. Uma boa noite, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.